Bem, gente, então vamos ver para essa parte aqui, né? Vamos falar sobre os radicais, né? Ou os ramificados. Então a gente estava falando dos ramificados, né? Cadeia carbônica ramificada. Só que vamos estudar um pouquinho sobre quem são esses ramificados, quem são esses radicais, tá certo? Que fica pendurado, são as bolas de Natal. Então, vamos dar uma olhada nessas bolas de Natal. Por exemplo, a gente já tinha visto esse metil, né? Então o metil está aqui colocado. E o que acontece? Ele tem que ser pendurado por algum lugar. Então, onde que seria? Seria essa parte aqui, ó. Então, isso aqui vem da onde? Ele vem do metano. Então, metano tem 4 hidrogênios. Tira um, aí você deixa o quê? Você deixa uma ligação disponível, tá certo? Então, já que você deixa essa ligação disponível, você vai ter que colocar ele em algum lugar. E por isso você coloca ele na cadeia principal. Então, você tem uma cadeia principal aqui, aí você coloca o metil aqui. Esse metil ele tem que estar disponível uma ligação. Como ele faz 4 ligações, então 3 é preenchido com hidrogênio. Ele deixa um aqui, ó, desse jeito aqui, disponível para poder espetar na cadeia principal. É isso que ele quer dizer. E chama metil por quê? Porque tem que ter terminação il, tá bom? Para radicais ou ramificados. Dá só uma olhada aqui. Isso aqui é para um carbono. Agora vamos supor para 2 carbonos. Então, 2 carbonos, ele vai espetar por aqui. Então, CH2H3. Tá certo? Esse aqui é o que que é? Etil, porque tem 2 carbonos. Em seguida, nós temos o propil. No propil, 3 carbonos. Um, dois, três. E é espetado daqui, ó. Onde tiver o H2, né? Porque aqui, ó, você tem 2, 3. Esse terceira ligação faz com esse carbono. E deixa um disponível aqui. Tá certo? Esse é o propil, portanto. Só que aí o que acontece? Você pode fazer uma ligação nesse carbono primário. Por que que é carbono primário? Porque é um carbono, esse carbono aqui, ele faz ligação apenas com um carbono. Mas também tem o carbono secundário. Esse aqui que é o carbono secundário, por quê? Porque ele faz ligação com 2 outros carbonos que estão no lado esquerdo e no lado direito aqui, ó. Então, quando você faz isso, tira esse, então volta o hidrogênio aqui, aí fica como? CH3, tá certo? E aí você tira um hidrogênio daqui, aí fica apenas com um, o hidrogênio você tira e deixa o que? Disponível. Então esse carbono secundário agora fica o quê? Com um, dois, três, quatro, né? E um fica livre. É por ela que você vai espetar, tá certo? E esse ramificado ou radical, ele chama de isopropil. Lembra que eu tinha colocado, né, na edição anterior, né, no vídeo anterior, falando por que que tem esse nome de isopropil. Por quê? Porque é como se fosse um espelho aqui, tá certo? Vem de, você sabe, né? Isomeria, isótopo. O que que é isótopo? Mesmo número de prótons. Isopropil tem a ver com isso aqui, ó, com essa imagem aqui, ó, igual aqui, igual aqui. O que que é igual? Em relação a essa parte do meio aqui, o carbono secundário, você tem um metil de um lado e metil do outro. Por isso chama de isopropil, tá certo? Porque tem 3 carbonos, ok? Vamos ver para os outros radicais. Aí nós, 3 carbonos, né? 3 carbonos você tem 2 tipos, propil e isopropil. Agora vamos ver o butil. Então você tem o butil aqui, ó, um, dois, três, quatro. Butil tem 4 carbonos. E você, no carbono primário, você faz ligação pelo carbono primário. Então ele vai chamar de butil. Só que você também tem o quê? No carbono secundário. Então no carbono secundário, então vai chamar, sabe do quê? Sec-butil, porque é sec de secundário. Então você também pode tirar um hidrogênio daqui, tá certo? Aí sobra apenas um hidrogênio. E aqui, desculpa, né? Aqui eu errei. Deixa eu só corrigir. Daqui você tem que apagar, tá? E aqui fica CH3, né? Tá certo? Então aqui fica CH3, certo? E aí fica o quê? CH3, né? E aqui CH. Então aqui fica esse C ligado com esse C do CH3 e esse aqui do CH2, tá certo? Então esse aqui é o carbono secundário porque ele faz ligação com esse carbono e com esse. Então é sec-butil, tudo bem? Vamos dar uma olhada no próximo. Ó, outro radical aqui, ó, tá certo? Com 4, continua sendo butil, tá certo? Só que aí você tem o quê? Você tem o carbono terciário. Então você consegue fazer mais um radical
de 4 carbonos, então você tem mais possibilidades com 4 carbonos, né? Você tem o quê? Você tem o térquibutil porque você vai ter um carbono terciário. Então você tem, ó, 1, 2, 3, 4, tá certo? Então aqui seria o quê? Térquibutil, porque esse térquico é do carbono terciário. E a ligação é feita no carbono terciário, tá certo? Por isso térquibutil. E dá uma olhada nesse aqui, nós também temos isobutil, ó. Observe, 1, 2, 3, 4, é outra formação. Então, com essa outra formação, você tem uma coisa que nem aquele negócio que eu tinha falado, do espelho, ó, em relação a esse aqui, ó. A ligação não é esse aqui? Então, nessa parte aqui, ó, isobutil, tá certo? Você tem uma estrutura desse lado igual a esse lado. Então, ele vai chamar de isobutil. Então, nessa parte aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4. Então, quando você tem 4 carbonos, você tem 4 tipos de radicais diferentes. Ok? 4 tipos, né? Agora vamos ver os outros radicais com 2 carbonos, mas só que você tem o quê? Uma dupla ligação entre esses 2 carbonos. Aí a ligação de para você pendurar na árvore de Natal, né? Essa aqui é uma bola, né? Isso aqui vai ser o quê? Onde você vai pendurar na árvore de Natal. Ele vai chamar de quê? Como tem 2 carbonos, então é et. Como é dupla ligação, em. Então é etenil, termina com il, porque é radical. Radical termina com il, então é etenil. Só que também ele é chamado de vinil. Esse aqui é mais conhecido como vinil. E geralmente eles chamam de vinil mesmo. Tá certo? Etenil é o nome mais correto, é o nome oficial. Mas você vai ver que tem muitos nomes oficiais que é muito ruim, porque não pega, né? E o pessoal prefere dar um apelido pro negócio. Então isso aqui ele chama de vinil, tá certo? Já deve ter ouvido falar, né? Disco de vinil. Tem a ver com isso aqui, ó. Tá certo? E vinil tem a ver com o quê? Dupla ligação, tá certo? 2 carbonos, dupla ligação. E vinil é o quê? Termina em il, né? Ele tem a ver com o quê? Tem a ver com radical. Aí você tem um outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui é pentil, tá certo? Esse pentil, olha só, ele está no carbono secundário. Então é sec-pentil ou S-pentil que ele chama, tá certo? Então o que acontece? Ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Onde que é a ligação? A ligação é aqui, ó, tá certo? Então ele chama de sec-pentil ou S-sec-amil, tá certo? Pentil é o mais correto, sec-pentil. Esse aqui é mais um apelido que eles colocam lá que eu não entendo por quê. Não sou da área de química, né? Então aqui, ó, sec-amil, tá certo? Então é o nome. Aí, o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que saber colocar as coisas, né? Você tem que colocar as coisas como se fosse Legos, tá? Então você vai construindo como se fosse Legos, tá certo? Aí vamos dar uma olhada no próximo aqui, um outro radical, né? Com 5 carbonos. Então você vai ter o isopentil, ó. 1, 2, 3. Aí aqui, ó, você vira aqui, ó. Esse lado é igual a esse. Por isso chama isopentil, tá certo? Então você tem uma parte aqui, ó, que ele é, né, vamos dizer assim, é um eixo, né? Tem um eixo aqui e você tem um lado que é igual a esse outro lado aqui, ó. Que lado que é esse aqui? Esse CH3, CH3. Como são 5 carbonos, então ele já chama de pentil e é iso por causa exatamente dessa propriedade aqui, ó. Tá certo? Como se fosse um espelho. Ok? Esse aqui é um radical, agora que tem a ver com o tipo do benzeno. Então, olha só, se você tiver um benzeno aqui e você retira um hidrogênio, aí você tem o quê? Você tem uma coisa chamada fenil. Não é benzenil. Então você já tem um benzeno e tira um hidrogênio. Tirou o hidrogênio, disponibilizou uma ligação. Essa ligação nós vamos chamar de fenil. É um radical, tá certo? Não é a parte principal. Ela é apenas o que? É um ramificado dentro de uma cadeia maior, tá certo? Então ele vai chamar de fenil. Ou então, se você colocar um CH3 aqui em cima e tira um hidrogênio do CH3, aí fica o quê? Uma ligação livre no CH2 que está ligado a um benzeno. Então, isso aqui, qual que é o nome? Esse aqui é o benzil. Então, benzil existe. Mas olha só, tem a ver com o quê? Com esse CH2 aqui ligado ao benzeno.
Não é totalmente o benzeno, tá certo? Muita gente já até me perguntou a respeito disso, por que que não seria melhor esse que chamar de benzil, né? Mas ele tem a ver com o negócio das origens. Então tem a ver com esse negócio de fenil, tem a ver com feno. E feno, em alemão, é benzeno, tá? Então isso aqui tem sentido em alemão, né? Esse que é o problema. Como tem sentido em alemão, ficou por uma questão de costume e por uma questão simples também, né? Os alemães nessa época, eles dominavam a área da química. Então o resto do mundo ia atrás, tá certo? Então esse fenil tem muito a ver com a língua alemã, né? Não tem a ver quando você começa a portuguesar isso aí, ou então mesmo na literatura inglesa, fica uma coisa meio diferente. Mas para o alemão não fica diferente não, tá certo? Porque para ele não é benzeno, é feno, tá certo? E esse aqui fica sendo para nós o benzil. Eu acho que em alemão isso aqui é diferente, tá certo? Ok? Então temos dois radicais, fenil e benzil. Olhando para o outro lado. Aqui um pequeno resumo das principais ramificações. Então você tem o metil, etil, vinil, ó, propil, isopropil, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil, pentil, fenil e benzil. Eu até coloquei mais coisas, né? Mas esse negócio de ramificação tem vários, hein? Tem um monte. Na apostila mesmo tem outros, que quase não é usado em termos de vestibular, tá certo? Não se preocupa que em termos de vestibular não vai ter tanto esse negócio de ramificação. Ele vai querer saber de outras coisas, ele vai querer saber de propriedades, né? É realmente querer saber, porque vai ter outras coisinhas. Isso aqui é só o ABC, tá? Eu só tá dando a parte do ABC. Mais tarde, a gente vai chamar em funções orgânicas. A brincadeira, né, as questões de química, de orgânica, aí tem a ver com mais com funções orgânicas. Isso aqui é só abecedário, para a gente poder chegar em funções orgânicas. Lá que realmente. E por que lá? Porque nas funções orgânicas, por exemplo, álcool. Álcool é uma função orgânica. Aí você coloca o álcool em relação a uma cadeia de carbonos, carbono e hidrogênio. Quando você vai fazer isso, ele muda completamente o jeitão delas, das suas propriedades. Então, quando você só tem carbono e hidrogênio, e você de repente enfia lá um álcool, tá certo? O que é enfiar um álcool? É colocar uma hidroxila OH em algum carbono ali, aí ele muda tudo, muda totalmente. Aí você vai ter outras funções como cetona, éter, ácido carboxílico, aminas, amidas, tá certo? Então a gente vai observar essas estruturas e você vai observar que ele muda bastante. É nas funções orgânicas que a brincadeira realmente começa. Tudo bem então? Ok, então acho que era só isso. Tchau, tchau.